Agora 20h06, estamos começando o nosso pod, que era para ser na quarta-feira, mas hoje, na sexta-feira, o Henrique... Muito boa noite. Trouxe aqui a Marina. Ô, Marina, boa noite, Marina. Boa noite. Henrique, o nosso tema hoje sobre o bullying, nós vamos estar falando hoje sobre os alunos do colégio. Uma perspectiva diferente agora, Gilberto, tratando de um novo ponto de vista agora. Agora, na semana passada nós tivemos aqui o professor Hong Kong, né? E hoje nós temos um aluna do colégio, que vai estar falando conosco aqui. Marina, me diz uma coisa. Você, primeiro tudo, se apresenta. Eu estava ouvindo você dar palestra também. Sim, eu dei uma palestra no colégio faz umas 3 semanas. Foi uma palestra para os segundos anos do ensino médio, que são o pessoal da minha idade, né? Eu sou do segundo ano do ensino médio na Atílio Codato. E foi uma palestra muito... Assim, foi muito importante para mim falar sobre literatura de cura, porque eu sou descendente de asiáticos, né? Japoneses. E é uma literatura que nasceu lá no Japão, nasceu na Coreia e está se espalhando pelo mundo, porque é uma literatura que eu acho muito importante falar sobre ela, porque assim, eu tenho uma pergunta, inclusive, na minha palestra, que o mundo tá doente atualmente, mentalmente, porque depois da pandemia aconteceu tanta coisa, foi um período que impactou muito todo mundo, mas os jovens e as crianças também que estão se desenvolvendo e tudo mais, foi algo que afetou muito. Eu posso falar por mim, pelo menos, foi um período bem complicado para mim. E esses livros, né, da literatura de cura trazem momentos de conforto e de reflexão, autorreflexão sobre si mesmo, traz reflexão sobre assuntos sensíveis, como o luto, como o autoconhecimento, como você se comunicar, porque muitos jovens têm dificuldade, né, em se comunicar. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, mas que tá aprendendo, eu tô aprendendo bastante. Então o nosso assunto vai fluir hoje, então, já que ela já tem toda essa visão. Nós vamos falar sobre o bullying, então. Você já, no colégio, tipo assim, trabalhou esse assunto com um amigo que passou por uma situação de bullying? Assim, eu sou uma pessoa que já sofreu um pouquinho com isso, mas foi mais quando eu era criança. Sim. Claro que isso impacta de várias formas diferentes. Mas eu vejo que vários dos meus amigos sentem uma dificuldade em falar sobre isso sem fazer brincadeira, sabe? Porque eu mesma, às vezes, eu faço uma piada sobre alguma coisa assim que aconteceu, sendo que isso não é um comportamento muito saudável, né? Até porque tem a situação que é igual, tipo assim, eu conversando naquela primeiro pod nosso, que é a doutora Josi, e ainda eu brinquei com ela, tipo assim, que no meu tempo, lá atrás, né, tinha os apelidos, né, mano? E a gente levava tudo na amizade, tá? Hoje, os apelidos que nós tínhamos lá atrás, isso daí há 30 anos atrás, né? Hoje já virou, já seria praticamente um negócio pra, vamos pra justiça, eu não gostei dessa situação e tal, né? Naquele tempo a gente ia relevar. Hoje, você acha que, olha, eu fiquei sabendo daquelas coisas do bullying, do cyberbullying, esses dias também aí, achei interessante aquele assunto lá. Hoje, o bullying, existe uma malícia por trás? O bullying, assim, pelo que eu vejo entre os adolescentes, porque as crianças eu não tenho como saber. Os adolescentes, eles não praticam bullying de uma forma tão descarada. Porque o bullying, ele é uma perseguição, né, de certa forma. É uma coisa constante que as mesmas brincadeiras, as mesmas ofensas, né, apelidos e tal, eles
os adolescentes fazem isso de uma forma mais discreta. E seria debochando da pessoa, Sim. sabe? Então há uma malícia por trás, na verdade. Tem. Debochando, assim, retrucando a pessoa, fazendo a pessoa se sentir humilhada, né? Porque é isso que é o bullying. Se sentir humilhada, se sentir envergonhada, só que sem ofendê-la diretamente, digamos assim. Por exemplo, seria você tá participando da aula do professor, perguntando, fazendo algum comentário, e a pessoa constantemente interrompe você, ou constantemente dá um jeito de, sei lá, de cortar seu argumento, ou tentar provar o quão inválido é aquilo que você tá falando. Quer dizer, se impor, na verdade. Isso. A verdade é que o bullying muitas das vezes é uma ação, um método para você conseguir abaixar aquela pessoa, a moral daquela pessoa, e você se sentir mais superior. A verdade é essa. É uma tentativa fajuta da pessoa se sentir superior muitas das vezes. E eu pergunto, entre os adolescentes, muitas das vezes acontece de forma despercebida o bullying, sem eles perceberem que estão praticando a ação? Eu acredito que não. Porque quando eles podem não ver como não pensar, tô fazendo bullying com essa pessoa, vou fazer bullying com essa pessoa, mas eles sabem que estão fazendo alguma coisa que tá afetando aquela pessoa, sabem que aquilo é maldoso, que pode passar despercebido por equipe pedagógica, por professores, mas perdão, mas não passa despercebido pela pessoa em si, eu acho. Porque vamos concordar, porque eu duvido que alguém levanta de manhã e a primeira coisa que vai pensar é: acho que eu vou praticar bullying com fulano, vou fazer um bullying com fulano. E você olha deixando as brincadeiras de lado, claro, você olha esses cenários que, por exemplo, antes, dois amigos, por exemplo, antes uma zoação começou a se tornar algo realmente prejudicial. A pessoa começou a realmente sentir algo que antes para ela era uma brincadeira, agora começou a se tornar algo sério. É normal a pessoa começar a tomar consciência de que talvez aquela zoação que ele esteja sentindo não é um gesto de afeto, e sim realmente um gesto de inimizade, não é de inimizade que se fala, mas de violência psicológica dela? Olha, eu acho que a chave para isso seria a comunicação. Porque se você é amigo daquela pessoa há muito tempo, inclusive, estava conversando com uma amiga minha sobre isso hoje cedo, que que a chave seria a comunicação, porque você tem consideração por aquela pessoa, querendo ou não, então você não quer ver maldade naquilo que aquela pessoa está fazendo, mas está te fazendo mal. Então você precisa conversar, precisa falar: fulano, não gostei disso, podemos mudar, sabe? Agora, se a pessoa não se tocou, não percebeu por que tá te fazendo mal e não percebeu o motivo por que ela tem que parar, é melhor você dar uma afastada. Porque não dá pra manter pessoas que te fazem mal na sua vida, coisas que te fazem mal na sua vida. E a verdade é que muitas vezes isso acontece, né? Acontece. E muitas vezes acontecem na sua vivência, porque querendo ou não, o adolescente passa muito tempo dentro do colégio, praticamente um terço do tempo de segunda a sexta é dedicado ao ensino, à escola. É visível, é muito visível dentro do colégio essas ações acontecendo? Na sua perspectiva, claro. Eu não vejo acontecendo com tanta frequência. Mas eu acredito que, de novo, os adolescentes fazem bullying, praticam bullying de uma forma muito mais discreta.
ainda tem a perseguição e tudo mais, só que só quem sabe que tá sendo perseguido é o fulano que tá sendo perseguido. Então, se essa pessoa não conversa com algum amigo, se é que essa pessoa tem um amigo, isso é importante também. Se essa pessoa não conversa com um professor de confiança, com a família, com um pedagogo, porque a equipe pedagógica tá lá para te auxiliar, te dar apoio nisso também. Então, aí não tem como essa pessoa ser ajudada. E é importante falar sobre isso, de você enfrentar as coisas sozinho. Você não tem que enfrentar as coisas sozinho, porque você não tá sozinho no mundo. Tem outras pessoas ao seu redor que, mesmo que você não saiba, essas pessoas prestam atenção em você, se importam com você. Então, às vezes você só precisa dar o primeiro passo e conversar com alguém sobre o que você está sentindo, sobre o que você está passando. Querendo ou não, comunicação é a chave. Comunicação é a chave. Ô Gilberto, eu queria comentar um negócio com você, que a gente fala sobre bullying, sobre como ele funciona, só que a gente nunca parou para perguntar a coisa principal e fundamental, nem para Josi, para advogada Josi, nem para o professor Roncon. O que é o bullying, na sua visão? Interessante. Boa pergunta. O bullying, na minha experiência, pelo que eu passei, mas é engraçado porque a minha mãe fala que não foi bem um bullying, porque na verdade, o que aconteceu comigo? Quando eu era criança, tinha um grupo de moleques, um grupo específico de moleques, que ficavam me perturbando todo santo dia. Eu não tinha muitos amigos, eu não tinha amigos, na verdade. Eu passava a maior parte do tempo do prezinho sozinha. E esse grupo de moleques, eles toda vez me perturbavam porque eu tinha um Sansão da turma da Mônica, sabe? O coelho. Então, eles me perturbavam e falavam que eu era baixinha, gorducha e dentuça igual a Mônica. Tá bom, eu era baixinha. E um pouquinho gordinha, mas... Detalhes. 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 Fica tranquila, Marina. Esse dia eu contei aqui que o pessoal me chamava de Batatinha e Beto Carabina. Então, e esses moleques, eles ficavam, todo dia, achavam um jeito de me irritar. Só que eu tava conversando com a minha mãe esses dias, e ela falou que, assim, esses moleques, na verdade, eram meus admiradores. Porque eles só estavam tentando chamar a minha atenção e provocar alguma reação em mim. E, inclusive, acho que o fato de eu não ter muitos amigos, de eu não ter amigos e andar sempre sozinha, é algo que se destaca. Porque quando você vê alguém andando sozinho, você se pergunta, por que aquela pessoa tá sozinha, sabe? A gente tá sempre cercado por amigos, por gente, né? E acho que quando a pessoa tá sozinha, ela se destaca. E aí, as pessoas começam a se perguntar, nossa, aquela pessoa é tão esquisita, tá sozinha, entendeu? Por que ela tá sozinha? Por que ela não tem amigos? Ela deve ser estranha. E aí, pode começar a surgir uma pequena brecha pro bullying também. A Fernanda Paiva, posso ler? Pode. A Fernanda Paiva disse, só a pessoa sabe o que ela está passando. Sim. Só ela sabe o que sente nessas situações. Por isso, a importância de se fazer terapia e sempre ter uma pessoa de olho, é necessário que pessoas que perguntem como você está se sentindo com determinada brincadeira, que haja oportunidade de a pessoa desabafar e conseguir a ajuda que precisa. Voltamos a falar de comunicação também. Agora, uma coisa que eu achei aqui, nós tivemos aquele caso, um tempo aí do MC Gui, na viagem na Disney, aquela brincadeira com a menina, né? Aí foi na viagem da Disney, e dias antes de filmar uma criança que está a algum metro no vagão, agora parece perceber que está sendo gravada, e algo de riso. E no vídeo parece constrangido, o cantor se defendeu das suas acusações. Mas segundo os especialistas, olha que só que interessante, o bullying, que é a diferença
da brincadeira e o bullying. A brincadeira é quando, né, não há continuação. Você brincou ali, parou e acabou. Mas quando insiste e que a pessoa sente-se chateada, não gostou da brincadeira e dá satisfação no outro, isso é o bullying, né? A diferença entre a brincadeira e o bullying. O bullying é aquele que chateia a pessoa e dá prazer no outro que está fazendo a brincadeira. Então, as diferenças das duas coisas. Mas, quero que você continue falando. Próxima pergunta, Henrique. Próxima pergunta, vamos lá então. Eu queria levantar outra coisa em questão, e eu quero que você diga a respeito. Escola pública, uma educação, como posso dizer, didática muitas das vezes, e ela poderia ser muitas coisas podem ser trabalhadas no ambiente do escolar, da escola pública. Eu quero que você me diga o seguinte: o que ações poderiam ser tomadas tanto pelo poder público quanto pelo Estado para que o bullying seja trabalhado da melhor forma e as pessoas se conscientizem melhor? Você falando como aluna, né, como uma aluna ali que presencia os fatos de bullying, por exemplo, e como já tem uma historinha, já conhece tudo. Calma, repete a pergunta que eu acabei me perdendo. Vamos lá. Como a escola, o poder público, até o Estado poderia incentivar o trabalho para não acabar com o bullying, mas conscientizar as pessoas sobre o bullying, tentar prevenir o bullying. Que trabalhos poderiam ser feitos para conscientizar, esse trabalho de conscientização sobre o bullying? Eu vejo que assim, o Estado e os professores, eles têm essa consciência de que precisa ser trabalhado. Tanto é que, muitas vezes, em português, por exemplo, ano passado, mandaram a gente fazer redação sobre bullying, sobre cyberbullying. Porque é importante, né? A gente pesquisa sobre, aprende o que é e tudo mais. Só que, muitas vezes, os alunos não levam isso a sério. E esse ano também, mandaram pra gente vídeos pra gente fazer, pra gente assistir. Mandaram a gente fazer cartazes sobre. Mas eu acho que o bullying é aquilo que a Fernanda falou. Ele só vai ser realmente sentido e vai ter impacto naquelas pessoas que já passaram por isso. Isso. Então, é legal que também nesse podcast a gente vai estar falando sobre bullying em diversas perspectivas, que querendo ou não, algo muito mais atrativo do que você fazer uma redação sobre isso. Mais atrativo. Sabe? Eu, por exemplo, eu fiz a maior propaganda, porque eu falei, não, eu vou lá hoje. E eu espero que as pessoas estejam escutando, porque é importante falar sobre isso, e é importante as pessoas saberem que elas não estão sozinhas nesse tipo de situação. É sempre importante ter amigos por perto, pessoas de confiança por perto para ajudar. E muitas das vezes as pessoas, que você falou, tem pessoas que, os adolescentes, principalmente os jovens, porque a gente fala, né, o bullying não acomete só com os jovens, os adultos também não sofrem. Mas uma parte aqueles jovens mais introspectivos ficam mais na dele e eles não conseguem expressar o que estão passando, o que estão sofrendo com o bullying. É claro que tudo aqui trabalhando na sua perspectiva. O que poderia ser tomado para dar brecha para eles conseguirem desabafar, que nem a Fernanda falou, que eles poderiam tentar desabafar o que estão sentindo e assim achar uma forma de ajudar? Eu acredito que todo ser humano sente a necessidade de se expressar de alguma forma. É por isso que existem os artistas, músicos, pintores, desenhistas, num geral, escritores. Eu sou dessa incrível espécie. A gente sempre sente essa necessidade de se expressar, querendo ou não. Então, se, por exemplo, no ambiente escolar, no caso, os professores notam que tal aluno introspectivo
ele escreve muito bem e escreve muito sobre assuntos sombrios, por exemplo. Pegando um exemplo bem... Sim. Esse professor, ele tem que se atentar a isso, sabe? Porque se o aluno tá sempre escrevendo sobre isso, se é um comportamento constante, ele é um pedido de ajuda, sabe? Silencioso, mas é um pedido de ajuda. Assim como um aluno que desenha coisas muito sombrias, que tá sempre tentando... mostrar uma outra face. Isso. É um pedido silencioso de ajuda. E é um pedido que precisa ser atendido. Que, assim, claro que quando esse professor for conversar com esse aluno, tem que ser com calma, para não fazer o aluno se sentir muito exposto. Porque ele já vai estar se sentindo exposto, né? Então, tem que ser um diálogo tranquilo. Você não vai começar a falar, vamos chamar seus pais e que não sei o quê. Tem que conversar com calma. A situação de vulnerabilidade que a pessoa vai estar apresentando no momento é enorme. Basta um empurrãozinho para uma cascata de coisas acontecerem. Coisas negativas acontecerem. E tem um outro lado também, né, o Henrique? Que tem esse que ela falou que se expressa, assim como se expressa na música, na pintura. O cara chega em casa, tem uns que quebram o prato na parede, tem revolta, né? É uma expressão. E tem outros que não se expressam na verdade. Tem uns que fica dentro ali e fica mais retraído, não conversa mais. Aí os pais também podem, né? Sim, os professores também podem se preocupar. Falei, opa, houve uma mudança ali brusca, alguma coisa está errada. Tem esse lá também. A Fernanda Paiva comentando mais uma vez: sim, às vezes a pessoa não vai se comunicar diretamente com palavras. Ela pode usar outros meios como a arte. Vejo isso sendo muito trabalhado em terapias. Terapia é uma palavra que eu queria levantar em questão. Adoro. É fundamental, não só para os jovens hoje em dia, mas para as pessoas, para combater os efeitos do bullying. Nós parece falando de remédio, né? Use terapia para combater o bullying de 12 em 12 horas, mas enfim. Como futura psicóloga, eu acredito que todo mundo precisa de terapia. E falando sobre o comentário da Fernanda, os desenhos são, sim, uma grande forma do seu psicólogo ou psiquiatra entender como o seu subconsciente está. Porque muitas vezes isso é usado em crianças. Porque as crianças às vezes não têm o vocabulário para expressar pelo que está passando. Então, elas costumam desenhar. E a terapia, as pessoas precisam entender que terapia não vai curar tudo se você não estiver disposto a escutar aquilo que a psicóloga está te falando. E claro que a maior parte dos questionamentos que a psicóloga vai propor a você vão ser questionamentos que você vai ter que refletir muito. Na verdade, terapia a psicóloga não vai te apresentar uma solução para o seu problema. Você tem que pensar naquilo que você quer para você, sem que seja algo autodestrutivo, claro. Porque a psicóloga, ela vai estar lá para te escutar. Primordialmente vai ser isso. Ela vai te escutar, ouvir você falar sobre o que você está passando. Claro que se você estiver numa situação muito extrema, vai te encaminhar para um psiquiatra, remédio e tem casos e casos, é claro. Mas sim, terapia faz bastante efeito, sim. Marina, já que o seu caminho é a psicologia, terapeuta, nesse tempo, por exemplo, como aluna, já aconteceu, por exemplo, de você ver uma situação e a pessoa vir desabafar para você, conversar, que está passando, e você tenta ajudar? Nossa!
Eu fico até feliz quando acontece isso. Sim, às vezes cansa, né? Mas História pra contar. às vezes cansa, mas eu gosto bastante que as pessoas me vejam como alguém em quem elas possam confiar. Porque, como eu falei, eu tenho uma certa dificuldade de me comunicar. Tô melhorando isso, claro. Mas eu gosto quando as pessoas vêm conversar comigo, vêm desabafar comigo. Às vezes eu realmente não vou ter uma solução pro problema, né? Mas é importante que a pessoa se sinta escutada, ouvida, né? Isso já ajuda muito. Porque você se sente um ser humano. É como se tirasse algo de dentro, na verdade, né? Isso. Desabafando, falando, ter alguém ali para poder ouvir, isso é muito importante, né? As pessoas... Tem um nome que bombou na internet esses tempos, que é você ser um... Meu Deus, qual que é o nome? Um ouvinte... Não é um ouvinte, Nata, é alguma coisa, ouvinte de corpo e alma. Um ouvinte ativo, isso mesmo. Você ser um ouvinte ativo, que é quando você realmente se interessa por aquilo que a pessoa está falando, se preocupa, e você demonstra isso, não só com as suas palavras, mas também você escuta com todo o seu corpo, digamos assim, aquilo que a pessoa está desabafando com você. Eu gosto de pensar que eu sou uma ouvinte ativa. E é gostoso ajudar o outro, né? Ouvir, ajudar. Isso é muito gostoso. E uma coisa que a gente vê bastante, e muitas das vezes, é que os mais velhos acabam tratando o bullying de uma forma completamente diferente do jovem. É só brincadeira, você não tem que ligar com isso, não é nada. Uhum. A respeito disso, já se deparou muito com esse tipo de opinião dos mais velhos sobre o bullying? Até que não. Juro, até que não. Porque, assim, eu contei, né, da minha mãe e tal, mas ela tem ciência de que aqueles moleques eram babacas, né? Então, eu não vejo minha família tratando o bullying dessa maneira. Eles sabem que o bullying é uma perseguição, que o bullying é um assunto sério e também que o quanto pode afetar uma pessoa, o psicológico de uma pessoa, o desenvolvimento, né? Porque, por exemplo, pessoa que sofreu bullying quando era pequena, isso, querendo ou não, eu, por exemplo, os moleques me chamando de gordinha, de baixinha, de dentusta. Isso ficou na minha cabeça, entende? Até hoje eu tenho algumas vozes da minha cabeça que falam que eu tô gorda, que eu preciso emagrecer, que às vezes eu olho pro meu prato e eu fico pensando, nossa, eu tô comendo demais, sabe? Então, isso é algo que afeta muito a autoestima de alguém. E a insegurança, isso abala a pessoa de uma forma terrível. Levando isso em consideração, o bullying causa, como eu posso dizer, reações extremamente... fugiu a palavra agora. Preconceitos? Não, o bullying ele pode causar transformações radicais a ponto de a pessoa... Ou porque tem muitas vezes a pessoa ela se cuida mais, se zela mais, ou gerar um preconceito. Isso. Olha, falando por... Eu acho que sim, pela sua resposta. Falando por... Como alguém que foi chamada de gordinha desde pequena, é algo que atualmente me preocupa demais. Eu olho assim, eu tô com um buchinho, sabe? Sendo que é algo... Claro que tem todo o padrão estético que a sociedade criou e tudo mais, mas querendo ou não, é algo que me afeta pra caramba. Mesmo as pessoas olhando assim pra mim, mas você não é gorda, Marina, pelo amor de Deus. Inclusive, eu já tive problemas
de ter dificuldade de comer. Não foi nada extremo, mas porque pode acabar desenvolvendo bulimia e outros problemas. Mas eu já tive isso de querer cortar a refeição, porque isso ia me fazer emagrecer e tal. Então, acho que sim, isso afeta muito a forma como a pessoa se vê, na verdade. Gostei bem desse assunto aí, Henrique, porque é uma coisa que a gente não tratou praticamente nos últimos programas, né? Pelo menos uma pessoa que, tipo assim, que ela já viveu um caso, conheceu vários casos de pessoas que foram procurar ela conversando e todos deixam um sinal, né? Tipo, que eu acabei falando agora há pouco, o que era para ser uma brincadeira acaba, né, afetando a pessoa psicologicamente, e isso deve refletir lá na frente. A Fernanda Paiva, ela citou um livro chamado Cleópatra e Frankenstein, onde a personagem, a protagonista, ela vai passar por várias situações. A morte da mãe dela, que a mãe dela se suicidou, vai passar por um casamento difícil, por vários amigos que se importavam verdadeiramente com ela. E mostra no livro essa perspectiva da personagem em que ela está se afundando num poço muitas vezes. Não é à toa que no livro, alerta de spoiler para quem for ler o livro, não é à toa que no livro ela tenta cometer suicídio. Ela tenta cometer o suicídio por conta que ela não vê outra escapatória. A lucidez dela já foi embora há muito tempo, com tudo que tem acontecido com ela. E, cara, isso é um reflexo muito real, às vezes, do que acontece com as pessoas. A expressão, né? O fundo do poço, no buraco, que não consegue sair, esse buraco negro. Uhum. É porque o suicídio, ele apresenta sinais, né? A gente teve uma palestra, foi no ano passado, eu acho, no Setembro Amarelo, em que uma psicóloga foi lá conversar com a gente, lá no colégio, sobre as fases do suicídio e os sinais que apresentam. E é importante a gente notar esses sinais, porque se tudo isso começou com um bullying, uma perseguição ou algo assim, não pode deixar isso chegar algo tão extremo ao ponto de alguém tirar a própria vida. Porque as pessoas, quando elas estão nesse fundo do poço e não vem escapatória, é importante que essa pessoa sinta que ela tem valor. Sim, sim. Porque ela pensa que constantemente, né? Por isso que é bom ter um trabalho da psicóloga, terapeuta, sim, junto, com certeza. Acompanhamento. Um acompanhamento, isso é muito importante. Com certeza. Marina, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Nossa, já? Do nosso pod aí. Fluiu de um jeito. Nós estamos fazendo o seguinte, no 11º pod, o Henrique vai apresentar sozinho. Eu nem quero ficar aqui. Eu nem quero estar aqui. Eu quero deixar ele apresentar sozinho. Que ele escolha o aluno, o professor, entendeu? Para vir aí conversar e fazer um debate também sobre todo esse trabalho, para fazer um resumo de tudo que nós conversamos. No quebra-pau tá sozinho aqui, ó. Vou brigar aqui dentro. Ixi, Maria. Aí eu deixar ele fazer isso. Então, se você, eu gostei dela, já pensou ela em Hong Kong? Meu Deus. Nossa, mas vai dar um complemento enorme. Qualquer coisa, a gente coloca o microfone a mais também. Sempre coloca o microfone a mais aí. E gostei muito da conversa. É uma pena que às vezes os jovens de hoje, eles não têm muito aquela noção, sabe, de que vai machucar a pessoa. Pois é. Às vezes, empatia, né? É empatia. Você falou a palavra agora, chave. E a palavra do momento, empatia. Empatia. E antes de fechar, Marina Nemoto, cara, puta. Uma mensagem para os jovens e para os nossos telespectadores. Estudante do Atílio Codato. Estudante do Atílio Codato, escritora e futuramente uma psicóloga. Deus abençoe. Diga para os nossos telespectadores, para os ouvintes, uma mensagem de consolo sobre o bullying. Consolo? Interessante.
Você não está sozinho. Pessoa que tenta se expressar, mas não consegue, você não está sozinha. Pessoa que precisa e sente a necessidade de ser ouvida, de ser vista, de ser sentida. Você não está sozinho. Que tá tudo bem você ter sentimentos, tá tudo bem você expressar esses sentimentos. E que não importa o que a outra pessoa tá falando de você. Quem é essa pessoa falando sobre você? Ela te conhece, por acaso? Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. É isso que eu queria falar. E jovens, tenham empatia, pelo amor de Deus. É isso. E o importante é que é amar o próximo. Isso é muito Exatamente. importante. Aí teremos um Brasil e um mundo bem melhor. Sim. Henrique, boa noite pra você. Boa noite, Gilberto. Aliás, essa semana nós teríamos 2 pod. Na quarta-feira um cancelou, né? Infelizmente não pôde. Na sexta você veio. Semana que vem teremos 2. Teremos dois. E amanhã eu quero lembrar também, pessoal, aí que amanhã eu estarei aqui com a professora Paula. Um assunto muito importante no dia de hoje. Incrivelmente importante. Que é um assunto que o Henrique conhece, um assunto que a Marina conhece, que nós vamos estar falando sobre a privatização, se você é contra, se você é a favor. Amanhã às 20 horas aqui na Cambé FM, também o pode aí. E eu gostei muito da sua opinião. Sou contra, sou a favor, coloque lá a sua opinião no nosso pod também. E participem, porque é um tema realmente delicado e tem muitas pessoas que não estão sabendo interpretar direito a palavra privatização no contexto atual. E lembrando que esse pod aqui é uma contrapartida da Lei Paulo Gustavo, que tem um apoio aí do Governo Federal, do Ministério da Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cambé, aqui na Cambé FM 87.7. Obrigado, Marina. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.